Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Álgebra Linear. Vamos explorar um pouco mais as estruturas dos espaços vetoriais. Especificamente na aula de hoje, vamos falar sobre bases e dimensão de espaços vetoriais. Iniciamos aqui definindo o que são combinações lineares no espaço vetorial V. Dado o espaço vetorial V sobre um corpo K, a gente vai dizer que dado o vetor V, ele será a combinação linear dos vetores V1, V2, Vn, se existirem escalares λ1, λ2, λn, tais que podemos escrever V como soma dos produtos por escalar dos vetores Vj. Então, a gente está escrevendo V em função dos vetores V1, V2, Vn, usando as operações que definem o espaço vetorial. Operações de soma e produto por escalar. Se considerarmos agora o conjunto de todas as combinações lineares dos vetores V1, V2, Vn, isso vai dar origem a um subespaço do espaço vetorial, que a gente vai chamar de subespaço gerado por esses vetores. E denotamos usando esta notação. Vai indicar que é o subespaço gerado pelos vetores V1, V2 e Vn. Consideremos, por exemplo, em R3, com as operações usuais, o vetor 1 e menos 1. Podemos olhar aqui para todas as combinações lineares desse vetor. No caso, uma combinação linear de um único vetor são simplesmente os produtos por escalar desse vetor. Então, nesse caso, por exemplo, o subespaço gerado pelo vetor V é simplesmente o conjunto de todos os produtos por escalar possíveis desse vetor. Então, é lambda vezes 1 menos 1, com esse lambda aqui percorrendo o corpo dos números reais. Ou seja, é todo vetor que é da forma x, x, menos x, com x pertencente a E. Nesse caso, por exemplo, a gente pode dizer que o vetor 1 meio, 1 meio, menos 1 meio, que é igual a 1 meio vezes V, é uma combinação linear de V, então, portanto, pertence ao subespaço gerado por V. Já o vetor 1, 0, 1 não pode ser escrito como múltiplo, não, como um produto por escalar do vetor V. Logo, ele não pertence ao subespaço gerado por V. Ou seja, não é uma combinação linear do vetor V. Se agora considerarmos, por exemplo, dois vetores, V igual a 1, 1 e 0, e W igual a 0, 1 e 1. Então, o subespaço gerado por esses dois vetores, V e W, é o conjunto de todas as combinações lineares desses dois vetores. Então, é lambda vezes 1, 1, 0, mais mi vezes 0, 1, 1. Com esses valores aqui, lambda mi, pertencentes aos números reais. Então, nesse caso aqui, a gente tem todas as combinações possíveis dos vetores 1, 0, 0, 1, 1. Por exemplo, se a gente tomar o vetor 1, 2, 1, a gente pode escrever ele como sendo 1, 1, 0, mais 0, 1, 1. Então, aqui a gente tem o número 1 vezes esse vetor, 1 vezes esse vetor. Então, esse vetor 1, 2, 1 é uma combinação linear do vetor 1, 1, 0 com o vetor 0, 1, 1. Então, isso daqui é um elemento desse subespaço. Está no subespaço gerado pelo espaço V e W, pois 1, 2, 1 é uma combinação linear dos vetores V e W. Da mesma forma, se eu considerar o vetor 1, 0 e menos 1, esse vetor ele é 1, 1, 0, mais menos 1 vezes 0, 1 e 1.
Então, como é uma combinação linear dos dois vetores, ele também está no subespaço gerado por V e W. De maneira geral, o que a gente tem aqui, que esse conjunto gerado por esses dois vetores é o conjunto de todos os vetores da forma x, x mais e z, com x e z pertencentes a E. Então, todo vetor que tiver essa forma, ele é uma combinação linear dos vetores V e W, e, portanto, está no subespaço gerado por V e por W. Especificamente nesse caso aqui, a gente pode observar que esse espaço gerado é justamente uma reta que passa pela origem e tem como vetor diretor o vetor 1, 1 e menos 1. Neste segundo exemplo aqui, o que a gente tem é um plano que contém também a origem do sistema e vetores diretores um, 0 e 0, 1, 1. Então, esses dois conjuntos aqui, de fato, são subespaços. Então, gerado por um único vetor, nesse caso aqui é uma reta, gerada pelos dois vetores, a gente tem que um plano. Consideremos agora em R2 os vetores V igual a 0 e W igual a 0, 1. Vamos ver quem é o subespaço gerado por V e W. O subespaço gerado por V e W, nesse caso, é o conjunto de todas as combinações lineares. Então, é x vezes 1, 0, mais y vezes 0, 1, com x e y pertencentes a E. Em outras palavras, a gente pode reescrever isso como sendo x, y, com x e y também é E. Então, nesse caso aqui, a gente tem o próprio R2. Então, o conjunto gerado, nesse caso, pelos vetores 1, 0 e 0, 1, são todo o plano real, o R2. Se considerarmos agora o vetor V igual a 1 e W como sendo o mesmo anterior, vamos observar o que acontece. Nesse caso agora, a gente tem que o subespaço gerado é a combinação, subespaço das combinações lineares entre os vetores 1 e 0, 1. Então aqui o alfa, beta em R. Então são todos os vetores da forma alfa e alfa mais beta, com alfa pertencente a R. Alfa e beta, números reais, no conjunto dos números reais. Então isso daqui é o subespaço gerado pelos vetores V e W. Todo vetor que tem essa forma. Bom, por ser um subespaço, já decorre da definição que esse conjunto está contido no R2. É um subespaço de R2, tem que estar contido em R2. Agora, se eu pegar qualquer vetor x, y em R2, observe que a gente pode escrever x, y como sendo x mais y menos x. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui é escrevendo esse vetor, um vetor qualquer genérico xy, como sendo x vezes 1 mais y menos x vezes 0, 1.
Ou seja, estamos colocando o vetor xy como combinação linear dos vetores 1, 1 e 0, 1. Ou seja, um xy qualquer aqui, que está em R2, também pertence ao gerado, subespaço gerado por V e W. Ou seja, o R2 também está contido aqui. Mas está contido e contém, a gente tem que o R2 também é o subespaço gerado por V e W. Consideremos agora o espaço de matrizes 2 por 2 com entradas reais. E consideremos os seguintes vetores. A matriz 1, 0, 0, 0 e a matriz 0, 0, 0, 1. Vamos mais uma vez olhar para o subespaço gerado por esses dois vetores. Então, é o conjunto de todas as combinações lineares das matrizes V e W. Então, todas as combinações, fazendo aqui, variando os coeficientes aqui, os constantes escalares em E. Então, isso aqui são todas as matrizes que são da forma alfa, 0, 0, beta. Com alfa e beta pertencentes a E. Isso daqui nada mais é do que o conjunto, ou subespaço, né, de todas as matrizes diagonais 2 por 2. Já vimos que esse conjunto aqui forma, de fato, um subespaço do espaço das matrizes 2 por 2 com as operações de soma e produto por escalar usuais. Então aqui a gente está com o subespaço de todas as matrizes 2 por 2 diagonais, que é um subespaço gerado por esses dois vetores. Observem que se adicionarmos um terceiro vetor U, 1, 0, 0 e menos 1, a gente também pode confirmar aqui, pode verificar aqui o subespaço das matrizes diagonais é gerado, ou seja, é o subespaço gerado pelos vetores 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 e 1, 0, 0, menos 1. De fato, qualquer matriz diagonal, eu tenho uma matriz diagonal, eu posso escrever essa matriz diagonal como sendo x vezes 1, 0, 0, 0, mais y vezes 0, 0, 0, 1, mais 0 vezes 1, 0, 0 e menos 1. Então, qualquer matriz diagonal está no subespaço gerado por esses três vetores. Então, na verdade, esse pequeno exemplo aqui já dá uma indicação de que aqui para esse conjunto gerado aqui eu tenho informações demais. Esse terceiro vetor aqui seria desnecessário porque basicamente para eu reconhecer qualquer matriz diagonal eu bastaria olhar para esses dois primeiros. Vide o exemplo aqui anterior. Esse terceiro vetor aqui, ele já é combinação linear dos dois anteriores. Então ele está aqui, essa informação aqui é uma informação que está sendo, por exemplo, redundante, nesse caso. Para tentarmos eliminar possíveis redundâncias nessa questão dos geradores, a gente introduz aqui o conceito de dependência e independência linear. Então, dado um determinado conjunto de vetores V1, V2, Vn, vamos dizer que esses vetores são linearmente independentes se essa equação, tá? A gente engole essa equação nos escalares lambda1, lambda2, lambda_n, ou seja, pegamos os vetores V1, V2, Vn e tomamos aqui uma combinação linear que resulta no vetor nulo do espaço,
E se essa equação aqui tem como solução apenas a solução trivial, ou seja, só é verdadeira essa equação quando os escalares são todos iguais a zero, a gente vai dizer que esses vetores V1, V2 e Vn são vetores linearmente independentes. Caso contrário, a gente vai dizer que os vetores V1, V2 e Vn são linearmente dependentes. Então, o vetor é Li, linearmente independente, se a combinação linear que resulte no vetor nulo tem como solução aqui somente os vetores, os escalares, zero. Se tiver alguma solução aqui que seja diferente de zero, a gente vai dizer que os vetores são linearmente dependentes, ou seja, linearmente dependentes LD. Consideramos aqui, por exemplo, em R3, os vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. E aí perguntamos se esses vetores aqui eles são LI. Para saber se esses vetores são LI, o que a gente precisa é fazer uma combinação linear igual a zero e verificar quais são os escalares possíveis para satisfazerem essa igualdade. Então, nesse caso aqui, a gente vai escrever lambda 1 vezes 1, 0, 0, mais lambda 2 vezes 0, 1, 0, mais lambda 3 vezes 0, 0, 1. Igual a isso ao vetor nulo. Nesse caso, o vetor nulo é o vetor 0, 0, 0, porque estamos considerando aqui em R3 as operações de soma e produto por escalar usuais. Então, essa igualdade aqui é equivalente a lambda 1, lambda 2, lambda 3 igual a 0, 0, 0. E isto daqui tem como única solução se o lambda 1 for igual a lambda 2 igual a lambda 3 igual a 0. Então, nesse caso aqui, os vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1 são linearmente independentes. LI é a única solução possível para satisfazer essa igualdade, combinação linear dos três vetores igual ao vetor nulo, só se todos os três escalares aqui envolvidos forem iguais a zero. Se considerarmos agora um espaço de funções reais, então aqui é o conjunto de todas as funções, o espaço de todas as funções que tem como domínio R e contradomínio também R, vou considerar as seguintes funções: f de x igual a cosseno ao quadrado de x, g de x igual a seno ao quadrado de x, e h de x a função constante igual a 1. E pergunto se esses três vetores aqui são LI. Bom, nesse caso aqui agora o que a gente quer, mais uma vez, vamos fazer uma combinação linear desses três vetores. Lambda 1 f mais lambda 2 vezes g mais lambda 3 vezes h e igualar aqui ao vetor nulo. Nesse caso aqui o vetor nulo é a função constante igual a zero. Todo x está levando no zero. Então, quando a gente quer satisfazer essa igualdade aqui, é equivalente a dizermos que queremos lambda 1 f de x mais lambda 2 g de x mais lambda 3 h de x, isso igual a zero para todo x em R. Então, aqui a gente tem aqui lambda 1 cosseno ao quadrado de x mais lambda 2 seno ao quadrado de x mais lambda 3 igual a zero. Então, a gente está procurando as soluções aqui em lambda 1, lambda 2, lambda 3 para essa igualdade, para todo x. Observe que se lambda 1 for igual a lambda 2, que for igual a 1, e o lambda 3 for igual a menos 1,
Então, a gente fica com o cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x menos 1. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. 1 menos 1 é 0. Então, aqui encontramos uma solução com os coeficientes aqui não nulos. Então, nesse caso, o que temos aqui, esses três vetores, essas três funções, f, g e h, são linearmente dependentes, LD. Porque encontramos uma solução, ou seja, uma combinação linear com coeficientes não nulos, que resulta no vetor nulo. O que podemos extrair daqui também é que, nesse caso, o que acontece é que justamente a gente pode escrever o vetor h como combinação linear de f e g. Nesse caso aqui, o que a gente tem é que essa igualdade aqui é sempre satisfeita. H é igual a f mais g. E, em geral, é justamente isso que a dependência linear vai significar. Dado o conjunto de vetores, se a gente tem que esse conjunto de vetores é um conjunto que é LD, então isso significa que a gente vai poder escrever algum ou alguns desses elementos em função dos demais, ou seja, como combinação linear dos demais. Isso a gente pode verificar simplesmente pela seguinte coisa. Se eu pegar um determinado conjunto de vetores V1, V2, Vn, que é LD, então esses N vetores aqui são LD, isso significa que se eu escrever uma combinação linear desses vetores, se eu procurar por uma combinação linear desses vetores que resulta no vetor nulo, então deve ter alguma solução aqui em lambda que não seja toda nula. Então isso aqui admite alguma solução com algum lambda j diferente de zero. Digamos, por exemplo, que esse lambda 1 aqui fosse diferente de zero. Se, por exemplo, o lambda 1 fosse diferente de zero, então eu poderia chegar aqui nessa expressão e multiplicar tudo por 1 sobre lambda 1, pelo inverso multiplicativo aqui do lambda 1. Então, multiplicando tudo por 1 sobre lambda 1, essa expressão aqui ficaria equivalente a V1 mais 1 sobre lambda 2 sobre lambda 1, V2, mais lambda 3 sobre lambda 1, V3, mais lambda n sobre lambda 1, Vn, igual a zero. Qualquer escalar vezes vetor nulo continua sendo vetor nulo. Em outras palavras aqui, eu estou dizendo que o V1 é menos lambda 2 sobre lambda 1, V2, menos lambda 3 sobre lambda 1, V3, menos lambda n sobre lambda 1, Vn. Ou seja, o V1 é a combinação linear de V2, V3 e Vn. Ou, como a gente pode escrever aqui, né, que o V1 pertence ao subespaço gerado por V2 até Vn. Então, sempre que a gente tiver um conjunto de vetores que é LD, esse conjunto de vetores, se LD significa que algum dos elementos dele pode ser escrito como combinação linear dos demais. Então, acabamos de ver aqui um conjunto de vetores, V1, V2, Vn, é linearmente dependente, LD. Se somente sim, um desses vetores é a combinação linear dos outros. Então, sempre que eu dado um determinado conjunto de vetores, se eu consigo escrever qualquer um desses em função dos outros, ou seja, como combinação linear dos outros, então imediatamente esse conjunto aqui vai ser um conjunto que é LD. Bom, vamos ao próximo conceito aqui. Sempre que a gente tiver que V é o subespaço gerado pelos vetores V1, V2, Vn, a gente vai dizer que esse conjunto V1, V2, Vn é um conjunto gerador para V.
ou que V1, V2, Vn são geradores de V. Uma base de um determinado espaço vetorial é justamente um conjunto gerador, que é constituído de vetores Li. Então a ideia aqui é que todo elemento do espaço vetorial V pode ser escrito como combinação linear dos elementos de uma base. Tá? Além disso, a base aqui significa, pelo fato de a gente requerer que seja um conjunto gerador com vetores Li, significa que a gente está tentando reduzir ao menor número aqui de elementos nesse conjunto gerador. A gente praticamente, pelo que a gente acabou de ver, a gente está tentando excluir dentro dessa lista dos geradores, quais geradores que podem ser escritos como combinações lineares dos anteriores. Então a gente está querendo eliminar determinadas redundâncias dentro desse conjunto de geradores. Por exemplo, em R2, a gente viu que R2 é com o subespaço, né, gerado pelos vetores 1, 0 e 0, 1. Então a gente já tem aqui que o conjunto dos vetores 1, 0 e 0, 1 é um conjunto de geradores para o R2. Além disso, se a gente fizer a combinação aqui linear alfa 1, 0 mais beta vezes 0, 1, igualando isso aqui ao vetor nulo, então a gente tem aqui alfa vezes beta igual a 0, 0. Isso se somente se alfa é igual a beta é igual a 0. Ou seja, 1, 0 e 0, 1 são Li. Então, como é gerador do R2 e também é um conjunto Li, então 1, 0 e 0, 1 é uma base de R2. Vimos também que R2 é gerado pelos vetores 1 e 0, 1. Então, esses dois vetores geram também o R2. Além disso, se a gente fizer uma combinação linear desses dois vetores que resulta no vetor nulo, o que a gente vai ter aqui é que alfa mais beta igual a 0, 0. Isso daqui, se somente se alfa é igual a 0 e alfa mais beta é igual a 0. Mas se alfa é igual a 0, o beta também tem que ser igual a 0. Ou seja, aqui também temos que 1 e 0, 1 também é uma base de R2. Vimos também que o espaço de matrizes diagonais 2 por 2 com entradas reais é gerado pelos vetores, pelas matrizes 1, 0, 0 e 0, 0, 0, 1. Bom, se fizermos também agora uma combinação linear desses dois vetores que resulta no vetor nulo, nesse caso, como estamos com as operações usuais, a matriz nula. Isso aqui equivale a dizer que eu estou colocando a matriz alfa 0, 0, beta, igualando a matriz nula. Isso só é possível se alfa for igual a beta for igual a 0. Então, nesse caso aqui também, os vetores 1, 0, 0, 0 e 0, 0, 0, 1 é um conjunto gerador e que é também linearmente independente. Logo, um conjunto gerador e que é linearmente independente é uma base para o espaço. Nesse caso aqui, o espaço das matrizes diagonais 2 por 2.
Então, isso aqui é uma base, porque é um conjunto gerador, e que é Li. Vimos também que o espaço de matrizes diagonais é gerado pelos vetores 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 e 1, 0, 0 e menos 1. Então, nesse caso aqui, a gente tem um conjunto com 3 geradores, mas esse conjunto não é um conjunto Li, basicamente porque eu posso escrever esse terceiro vetor 1, 0, 0, menos 1, como sendo 1, 0, 0, menos 0, 0, 0, 1. Então, eu posso escrever esse vetor aqui como combinação linear dos dois anteriores. Então, esse conjunto aqui é LD. Então, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, menos 1 é um conjunto LD, logo, não pode ser base. Não pode ser base. Então, nesse caso aqui, como havíamos notado anteriormente, esse terceiro vetor aqui, ele é redundante. Nesse caso de tentar descrever o espaço através de combinações lineares. Esse aqui já é combinação linear dos dois anteriores. Vamos pegar outro exemplo aqui agora. Pensemos aqui agora no R3. Em R3, e vamos olhar para o seguinte conjunto: 1, 0 e 0, 1, 0. Então, o que a gente quer ver aqui é, esse conjunto é um conjunto Li, ele é, se fizermos uma combinação linear desses dois vetores, igualarmos ao vetor nulo do espaço, isso aqui equivale a alfa, beta, 0 igual a 0, 0, 0, e isso só é válido se alfa for igual a beta for igual a 0. Então, esse conjunto aqui é um conjunto que é Li, mas não é gerador para R3. R3 aqui é diferente do gerado por um 0, 0, 1, 0. De fato, se eu pegar o vetor 0, 0, 1, esse aqui é um vetor que está em R3, mas não está no gerado por esses vetores. Ou seja, não tem como eu escrever 0, 0, 1 como combinação linear de 1, 0, 0 e 0, 1, 0. De fato, esse subespaço aqui gerado, ele corresponde aqui ao plano XY. Então, nesse caso aqui, a gente tem um conjunto que é Li, mas não é gerador. Logo, também não pode ser base. Então, é Li, mas não é gerador. Logo, não é base de R3. Observe que, se eu tiver que V é gerado pelos vetores V1, V2, Vn, então seja V1, V2, Vn um conjunto gerador para o espaço vetorial V, então a gente sempre pode extrair desses vetores aqui uma base para o espaço vetorial V. Lembrando que uma base é um conjunto que é gerador e que é Li. Então, analisando esses vetores aqui, a gente pode ter a seguinte situação: V1, V2, Vn é base, ou seja, é Li. Se for Li, então é base. E encontramos o que queria. Extraímos a base, que nesse caso aqui não seria o próprio conjunto gerador. Caso esse conjunto não seja Li, então é LD. Mas pelo que acabamos de ver, se um conjunto é LD, significa que tem um deles que
é combinação linear dos demais. Então, nesse caso aqui, existe um VJ, tá ok? VJ está no conjunto, um subespaço gerado por V1, V2, VJ menos 1, VJ mais 1, Vn. Certo? Então, nesse caso aqui, e fica claro, né, que esse conjunto, esse subespaço gerado aqui, como o VJ já é combinação linear desses demais, ele é igual ao V. Certo? Então, a gente tem um novo conjunto gerador, na verdade o subconjunto desse conjunto inicial, que é gerador, e eliminamos aqui uma parte que era LB. Então o que a gente pode fazer agora é perguntar, esse conjunto aqui, ele é LI? Se ele for LI, encontramos a nossa base. Se for LI, é base. Se não for, LI, mais uma vez, tem algum dentre eles. Então aqui existe um VK, tá ok? VK pertence ao subespaço gerado por V1 até Vn aqui, tirando o VJ e o VK. E a gente pode repetir nesse processo. Com o número finito de passos, a gente consegue obter uma base. Em cada passo, a gente retirando os vetores que são combinação linear dos demais. Então, ao final de determinados passos, a gente consegue obter uma base a partir do conjunto de geradores. Então, dado qualquer conjunto de geradores, a gente sempre consegue obter uma base. Certo? Dito isso, a gente pode tirar também outra conclusão acerca da questão das bases. Bom, se mais uma vez a gente tem que ver é o subespaço gerado, ou seja, tem o conjunto de geradores V1, Vn aqui, para ver. O que a gente tem é que qualquer conjunto que tenha mais do que n vetores é automaticamente LD. Tá? Então, se eu tenho um conjunto, se eu tenho n geradores para ver, qualquer conjunto que tenha mais do que n vetores é automaticamente LD. Isso se dá pela seguinte razão. Bom, vemos aqui, pelo que acabamos de concluir, que, dado o conjunto de geradores, a gente sempre pode escolher uma base. Né? Uma base a partir desse conjunto de geradores. Então, digamos, por exemplo, que V1, V2 até VR seja uma base de V. Então, é um conjunto gerador e que é LI. E, de fato, esse conjunto gerador aqui a gente extraiu desse conjunto inicial de geradores. Extraímos aqui o conjunto LI desse conjunto de geradores. Então, temos aqui que isso é uma base. Então, se eu considerar um conjunto aqui, considere W1 até Wn, com n maior do que n, certo? N maior do que n. Um conjunto qualquer de vetores. Então, como a gente extraiu essa base aqui, a gente pode escrever W1 como combinação linear desses vetores. Vamos escrever assim: A1, V1, mais A21, V2, mais A12, V2, mais A1R, VR. W2 igual a A21, V1, mais A22, V2, mais A2R, VR, até o WM, que é AM1, V1, mais AM2, V2, mais AMR, VR. Então, pegamos aqui
Do conjunto de geradores extraímos uma base, pegando aqui um conjunto com mais do que n vetores. Como isso daqui é uma base, a gente pode escrever cada vetor como combinação linear dos elementos dessa base. Então esses AIJs aqui são números reais. Certo? O que a gente quer concluir é que esse conjunto é um conjunto que é LD. Então o que a gente quer aqui é, vamos fazer uma combinação linear, lambda1 vezes W1, mais lambda2 vezes W2, mais lambda_m vezes Wm. E vamos igualar aqui a 0. Olhando para essas expressões aqui, de cada W1, isso daqui é a mesma coisa que estamos multiplicando aqui lambda1 vezes W1, então estamos multiplicando toda essa expressão por lambda1, a segunda por lambda2, até lambda_m. Então essa soma aqui é equivalente a considerarmos que lambda1 mais lambda1 A11 mais lambda2 A21 mais lambda_m AM1 vezes V1 mais lambda 1 A12 mais lambda 2 A22 mais lambda_m AM2 vezes V2 mais lambda 1 A1R mais lambda 2 A2R mais lambda M AMR vezes VR igual a 0. Cada aqui o vetor nulo. Então basicamente a gente só pegou essa expressão aqui, essa combinação linear, e reorganizou para colocar essa combinação linear em função de V1, V2 e VR. Bom, como V1, V2 e VR são vetores LI, combinação linear desses vetores iguais a 0 implica que todos esses aqui, todos os coeficientes têm que ser iguais a 0. Então todos esses daqui são iguais a 0. Iguais a 0. Iguais a 0. Então o que a gente tem aqui são R equações. No caso aqui, R equações em lambdas nas incógnitas lambda I. Então lambda 1 mais A21 lambda 2 mais AM1 lambda M igual a 0. A12 lambda 1 mais A22 lambda 2 mais AM2 lambda M igual a 0. Continua aqui até A1R lambda 1 mais A2R lambda 2 mais AMR lambda M igual a 0. Então, de fato, aqui o que a gente extrai dessa equação aqui, lambda 1, lambda 2, lambda M, é um sistema de equações, tá? Homogêneo, porque é iguais a 0 aqui todas as equações. E a gente tem M incógnitas e R equações. Como a gente tem um número de incógnitas maior do que o número de equações,
Nesse caso aqui é um sistema que tem infinitas soluções. Em particular, existe aqui solução não trivial. Existe solução não trivial. Como existe solução não trivial, ou seja, não trivial significa que a solução aqui pode ter solução que não seja toda nula. Então, se tem algum lambda aqui que não é nulo, isso implica que justamente o conjunto aqui W1 até Wm é LD. Porque a gente encontrou uma solução para essa equação em lambda 1, lambda 2 até lambda m que pode admitir aqui uma solução, uma constante aqui, um escalar não nulo que satisfaz essa igualdade. Portanto, é LD. Então, sempre que a gente tem n geradores, qualquer conjunto com mais do que n geradores é um conjunto que é LD. Então, recapitulando, se a gente tem um conjunto de geradores, desse conjunto de geradores a gente sempre pode extrair uma base do conjunto V. Se a gente tem um conjunto de geradores, e esse conjunto de geradores tem n vetores, qualquer conjunto com mais do que n vetores é automaticamente LD. Então, se eu tenho n geradores para um espaço, qualquer conjunto com mais de n vetores é linearmente dependente. Consequentemente, qualquer conjunto que seja Li tem que ter no máximo n vetores. Eu não posso ter um conjunto Li em número maior do que o número de geradores do espaço. Certo? Então, se eu tenho n geradores, qualquer conjunto com mais do que n geradores é LD. Tá? Então, qualquer conjunto Li, nesse caso, tem no máximo n vetores. Como corolário, como consequência desses dois fatos, que a gente tem aqui, qualquer base de um espaço vetorial tem que ter sempre o mesmo número de elementos. Né? Lembrando que uma base é um conjunto de geradores e que é Li, e pelo que a gente acabou de ver, um conjunto de gerador delimita o número possível de vetores ali que a gente pode ter no espaço. Então, se eu tenho uma base com n elementos e uma base com n mais 1 elementos, a base com n mais 1 elementos não pode ser Li, né? Porque eu tenho um conjunto gerador com n elementos. Automaticamente, qualquer conjunto com mais do que n elementos é um conjunto LD e não pode ser uma base. Certo? Então, qualquer base de um espaço vetorial tem que ter sempre o mesmo número de elementos. Não podemos ter bases com número de elementos diferentes. Isso, então, define uma característica do espaço vetorial. A essa característica a gente vai dar o nome de dimensão. Então, a dimensão de um espaço vetorial V é simplesmente o número de elementos de uma base. A gente vai denotar por essa simbologia de dimensão de V. Então, é o número de elementos de uma base. Então, para encontrarmos a dimensão de um determinado espaço vetorial, a gente precisa justamente determinar uma base para esse espaço vetorial. Por exemplo, vimos que o conjunto Por exemplo, vimos que o conjunto 1, 0, 0, 1 é base de R2. Como isso aqui é a base, tem dois elementos, então o que a gente tem aqui é que a dimensão de R2 é igual a 2. De maneira análoga, aqui a gente pode verificar que 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 também é base de R3. Isso aqui então implica que a dimensão de R3 é igual a 3. De maneira análoga, se a gente considerar que os vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, aqui até 0, 0, 0, 1, isso aqui é base de Rn. Ou seja, a dimensão de Rn é igual a n. Se a gente olhar agora para o espaço das matrizes n por n, m por n, o que a gente pode fazer
é justamente aqui colocar a matriz 1, 0, 0. O resto aqui tudo 0. E mudando esse 1 aqui de posição. Então a gente vai fazendo a matriz aqui, que tem 1 em uma posição e 0 nas demais. E vai mudando a posição desse 1 para cada matriz. No final disso, a gente vai obter m vezes n matrizes. E isso vai ser uma base de m do espaço de matriz m por n com entradas reais. Então isso aqui implica que a dimensão desse espaço é m vezes n. Então a dimensão de R2 é 2, a dimensão de R3 é 3, em geral a dimensão de Rn é n, e a dimensão do espaço de matrizes m por n é justamente m vezes n. A dimensão também, se a gente viu, quando a gente olhou, por exemplo, o espaço de matrizes diagonais 2 por 2, a gente viu que esse conjunto 1, 0, 0, 0 e 0, 0, 0, 1 era uma base para o espaço das matrizes diagonais 2 por 2. Então, a dimensão desse espaço é justamente 2. Porque tem 2 elementos na base. Se a gente agora olhar para o espaço f de funções reais, a gente não consegue, na verdade, nesse caso aqui, encontrar um conjunto finito que a gente consiga escrever qualquer função como combinação linear das demais. Isso aí não existe. No caso aqui, nesse caso aqui, a gente não consegue exprimir qualquer elemento do conjunto como combinação linear de um determinado conjunto finito. A gente vai dizer aqui, nesse caso, que a dimensão desse espaço é infinita. Justamente porque a gente não consegue gerar todo o conjunto com um número finito de elementos. Então, toda vez que a gente precisar determinar a dimensão de um determinado espaço, a gente precisa determinar uma base. Determina uma base qualquer desse espaço, qualquer base tem o mesmo número de elementos. O número de elementos dessa base determina a dimensão do espaço vetorial. Temos os seguintes resultados. A primeira coisa é que qualquer conjunto de vetores LI a gente pode completar de modo a formar uma base, certo? Se a gente já tem um conjunto LI e que ele por si próprio não é uma base, então significa, né, que ele não gera o espaço V, certo? Lembra que para ser base tem que ser gerador e tem que ser LI. Então você tem um conjunto LI que não é uma base, então ele não pode ser gerador. Então deve existir algum elemento, algum vetor que não está no espaço gerado por esse conjunto de vetores. Se eu agregar esse elemento que não está no espaço gerado ao conjunto de vetores, LI, esse novo conjunto formado com o acréscimo desse elemento vai ser um conjunto LI também. Lembra que para que um determinado conjunto seja LD, um vetor tem que ser combinação linear dos outros. O que equivale a dizer que se um conjunto é LI, ele não pode ser combinação linear dos outros. Então, nesse caso, sempre que a gente agrega um elemento que não está no espaço gerado pelos vetores LI, esse novo conjunto vai ser um conjunto que também é LI.
certo? Então, a gente agregando esse elemento aí, a gente tem um conjunto de vetores, também LI, com mais um elemento. Esse novo conjunto LI, a gente pode questionar, mais uma vez, se ele já é uma base. Né? Se for uma base, encontramos a base que procurávamos. Completamos. Se não for, a gente pode fazer a mesma coisa. Existe um vetor que não está nesse subespaço gerado por esses vetores. Então a gente acrescenta esse vetor e mais uma vez vai fazendo isso a cada passo. E o número finito de passos a gente consegue completar esse conjunto LI de modo a formar uma base. Então para qualquer conjunto LI que a gente pegue no espaço, a gente sempre pode completar esse conjunto de modo a formar uma base do espaço V. Como consequência disso, a gente tem que, se eu sei que um espaço vetorial já tem dimensão n, então qualquer conjunto linearmente independente com n vetores é uma base. Então, se a dimensão do espaço vetorial é n, qualquer conjunto com n vetores é necessariamente um conjunto gerador. Certo? Porque se eu tenho um conjunto ali com n vetores que não é uma base, pelo teorema anterior, a gente pode simplesmente pegar e completar esse conjunto para formar uma base com mais do que n vetores. O que contradiz o fato de o espaço vetorial ter dimensão n. Então, na verdade, se a gente já sabe que o espaço vetorial tem dimensão n, então qualquer conjunto linearmente independente com n vetores é uma base. Uma propriedade também que a gente tem da dimensão é com respeito à soma de subespaços. Então, se eu tenho dois subespaços de espaço vetorial V, então vale o seguinte, que a dimensão da soma desses subespaços é igual à dimensão de U mais a dimensão de W menos a dimensão de U interseção com W. Basicamente, pensando em bases, que a gente está somando, né? A gente está pegando como se fosse a união desses dois espaços. Né? A soma é o equivalente à união quando a gente trata com esses subespaços, pensando na estrutura de espaço vetorial. Então a gente tem a base de U, tem a base de W, e dentro da base de U, dentro da base de W, está gerando justamente os pedaços que correspondem à interseção. Que a gente já viu que a interseção entre dois subespaços é um subespaço. Então, da base de U, eu tenho os elementos que correspondem à interseção, e na base de W, eu tenho justamente os elementos também que correspondem à interseção. São justamente os elementos que estão sendo contados aqui duas vezes. Então, por isso que a dimensão da soma entre dois subespaços fica a dimensão de um espaço, mais a dimensão do outro espaço, menos a dimensão da interseção, que é o que eu conto duas vezes quando eu olho para a dimensão de 1 e para a dimensão de W. Bom, isso é tudo por hoje. Até o próximo vídeo.